Não é o fim. O Espírito Santo está abrindo portas que você jamais imagina. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje você precisa ouvir algo do céu. Não é o fim. Mesmo que tudo pareça travado, mesmo que portas tenham se fechado, mesmo que seus esforços tenham sido ignorados e sua alma tenha se cansado de esperar, o Espírito Santo está agindo em silêncio e preparando caminhos que você ainda não vê. Nada está parado, nada está perdido, nada está fora do controle de Deus. Há movimentos acontecendo por trás do que você enxerga, e são esses movimentos invisíveis que sustentam a esperança que tenta renascer dentro de você. Se você está aqui, não é por acaso. Há momentos em que Deus escolhe uma palavra específica para alcançar um coração que está prestes a desistir. E esta pode ser exatamente a resposta que você pediu em segredo. Enquanto a mente tenta te convencer de que acabou, o Espírito Santo te lembra de que ele nunca abandona seus filhos no meio do processo. O que parece ser interrupção é apenas o ponto onde Deus inicia uma nova direção. Ele sabe onde você está, sabe o que você carregou sozinho e sabe das batalhas internas que ninguém percebeu. Por isso, essa mensagem chega como mão estendida para te levantar. Digite nos comentários: eu creio nas promessas de Deus. Esse simples ato é mais do que participação. É uma declaração de fé diante do mundo espiritual. É você dizendo que, mesmo cansado, continua confiando que Deus está abrindo caminhos que seus olhos ainda não alcançaram. É você assumindo que, apesar das frustrações que tentaram te derrubar, permanece acreditando que o céu trabalha a seu favor. E clique em inscrever-se para caminhar conosco em fé todos os dias. Isso não é sobre números, é sobre continuidade espiritual. É sobre caminhar buscando direção, força e esperança sem interrupção. Todos os dias Deus fala, todos os dias Deus age. E quando você se alimenta da palavra com constância, sua vida não fica à mercê do desespero. Ela se fortalece, se alinha, se estabiliza. O Espírito Santo usa momentos como este para reconstruir o que o desgaste tentou destruir. Agora deixe sua mente silenciar por um instante. Deixe o coração respirar. Entenda uma verdade fundamental. Quando Deus decide intervir, nada resiste. O que parecia fim se torna recomeço. O que parecia bloqueio se torna caminho. O que parecia perda se revela livramento. Você não chegou aqui derrotado. Você chegou aqui sendo preparado para a próxima fase que Deus está prestes a revelar. Quando Deus silencia, Ele está trabalhando. Nem toda ausência de resposta significa rejeição. Nem todo silêncio de Deus é castigo. Às vezes, o que você chama de silêncio é, na verdade, movimento oculto. É o tempo em que Deus mais trabalha. Só que Ele não está preocupado em te explicar. Ele está focado em te transformar. Isso, muitas vezes, exige que você passe pela fase onde tudo parece parado, onde suas orações não são respondidas na velocidade que seu coração gostaria. Existe uma lógica espiritual que contraria a ansiedade humana. Deus age enquanto parece calado, porque enquanto você reclama da demora, Ele está poupando você de se envolver com o que ainda não está pronto. É como um pai que fecha a porta do forno antes da massa crescer por completo. O alimento está sendo preparado, mas ainda não chegou o momento de servir. Assim é com os propósitos de Deus. Ele fecha portas não para te punir, mas para amadurecer sua confiança. Quantas vezes você orou pedindo direção e, no lugar de uma resposta clara, tudo ficou mais confuso? Isso acontece porque a fé não é construída nas certezas, mas no invisível. Fé não é saber para onde ir, é continuar indo, mesmo sem saber, confiando que o céu está guiando seus passos.
É nesse ponto que muitos desistem, confundem silêncio com abandono. Mas Deus nunca abandona. O que Ele faz é preparar o que seus olhos ainda não estão prontos para ver. Deus está mais presente no escuro do que você imagina. Quando tudo à sua volta se cala, Ele se aproxima de um jeito mais profundo. Às vezes, Ele cala o mundo ao seu redor para que você aprenda a ouvir a voz dEle dentro de você. E quando isso acontece, algo muda. A alma começa a descansar, mesmo sem explicação. A mente para de correr atrás de respostas e começa a se curvar em adoração. E o Espírito Santo, que até então parecia distante, começa a revelar caminhos invisíveis. O que você está vivendo hoje pode ser exatamente esse processo. Um momento em que tudo parece travado, mas no céu há movimentação. E o que está sendo alinhado vai te surpreender. Deus não desperdiça tempo. Cada dia de espera, cada lágrima que você derramou sozinho, cada silêncio enfrentado com dor, tem um propósito maior do que você pode calcular. Ele está agindo. Ele está criando portas onde o inimigo achava que havia muro. Ele está liberando recursos onde antes havia escassez. Ele está abrindo caminhos onde você só enxergava fim. E sabe por quê? Porque Deus não precisa que você entenda. Ele só precisa que você confie. Portas fechadas também são respostas de Deus. Toda vez que uma porta se fecha, o primeiro impulso é perguntar: por quê? O coração quer entender o que deu errado, a mente busca culpados e o espírito se agita tentando discernir onde Deus estava no momento em que tudo desmoronou. Mas o que quase ninguém percebe é que portas que se fecham também carregam respostas divinas. Deus não responde apenas com bênçãos abertas. Ele também responde com impedimentos que parecem frustração, mas são proteção. Quantas vezes você se agarrou a planos que pareciam perfeitos e mesmo com oração, jejum e fé, simplesmente não aconteceram? É porque o céu via algo que você não viu. Às vezes, a porta que você queria tanto atravessar escondia algo que Deus decidiu te livrar. E quando Ele diz não, não é porque te ama menos, é porque sabe mais. Ele conhece o amanhã, e mesmo que hoje o coração chore, o livramento futuro será maior do que a dor presente. Existe uma maturidade espiritual que só se alcança depois que você entende que nem toda perda é prejuízo. Às vezes é desvio. Às vezes é Deus te arrancando de um ambiente onde sua alma seria enfraquecida, onde sua identidade seria distorcida, onde sua fé seria corroída aos poucos. O que você interpretou como derrota, Deus escreveu como livramento. O que você chamou de atraso, Ele classificou como alinhamento. Davi queria construir o templo, tinha o coração correto, a intenção sincera. Mas Deus disse não. E mesmo assim Davi adorou. Ele não se ofendeu, não duvidou, não desistiu de confiar. Isso mostra que o nível mais alto da fé não está em receber tudo o que pedimos, mas em permanecer firme mesmo quando Deus fecha portas que queríamos atravessar. A fidelidade de um filho é provada não quando tudo dá certo, mas quando ele aceita que o pai sabe o que está fazendo, mesmo quando o plano muda. E tem mais. Há portas que precisam ser fechadas para que você perceba que está andando em círculos. Quando tudo começa a repetir, quando as lutas são as mesmas, os ciclos não se rompem e as frustrações se acumulam, Deus usa o fechamento como aviso. Ele não quer te ver patinando espiritualmente. Ele te chamou para crescimento, expansão e propósito. E isso exige movimento. E para se mover, às vezes, é necessário perder. O que o Espírito Santo está fazendo agora, nesse exato momento, é te dar discernimento sobre os nãos que te machucaram. Ele está trazendo luz sobre os finais que você chorou, as oportunidades que escaparam, as portas que se fecharam bem diante dos seus olhos. Tudo isso não foi o fim, foi um novo começo que ainda não havia sido revelado.
O que você pensou que era rejeição, na verdade, era Deus te redirecionando. E se Ele te fechou uma porta, é porque já preparou outra, melhor, maior, mais alinhada com o que Ele sonhou para você. O Espírito Santo abre caminhos onde não existe nenhuma porta. Há situações que parecem completamente sem saída. É como se tudo ao redor estivesse murado, trancado, bloqueado por dentro e por fora. Nenhuma porta visível, nenhuma oportunidade aparente, nenhum sinal de mudança. Nesses momentos, a alma entra em conflito. A fé começa a ser atacada por pensamentos de abandono. E a frase que mais se repete no coração é: não tem mais jeito. Só que o que você precisa entender é que o Espírito Santo não depende de portas para abrir caminho. Ele cria passagem onde não existe passagem. Lembre-se do povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás, o exército de Faraó. À frente, um mar impossível de atravessar. Nada indicava solução. Mas Deus não trabalha com o óbvio, Ele trabalha com o impossível. Quando todos pensaram que era o fim, Ele ordenou que Moisés estendesse o cajado. E então, onde não havia estrada, nasceu uma. Onde a lógica dizia, acabou, Deus mostrou, eu faço do impossível um trajeto seguro. O mar se abriu, não por causa da força humana, mas pela autoridade do céu. Isso continua acontecendo hoje. O mesmo Espírito que abriu o mar é o que te acompanha. Ele não está limitado às condições humanas, nem aos recursos naturais, nem aos meios visíveis. Ele é Criador. Ele transforma deserto em jardim, transforma vale em ponte, transforma ruína em plataforma. E é por isso que você precisa confiar, mesmo quando não vê sinal de resposta. O que você enxerga com os olhos pode dizer fim, mas o que o céu está preparando está além da sua visão. Quantas vezes você esperava uma saída lógica e Deus veio com uma solução completamente inesperada? É porque Ele é especialista em surpreender. Quando Ele quer fazer, não precisa de portas abertas, de oportunidades alinhadas, de contatos influentes, de planos organizados. Ele sopra sobre o caos e organiza tudo. Ele envia uma palavra e tudo se move. Ele libera uma direção e o impossível se curva. Talvez agora você esteja em um desses dias em que não há portas nem respostas, nem forças para continuar batendo. E é justamente aí que o milagre começa. Porque quando você esgota suas alternativas, quando você para de tentar controlar tudo, quando você se entrega e diz, Senhor, não sei mais o que fazer, o Espírito Santo assume. E quando Ele assume, o sobrenatural entra em ação. O que parecia intransponível se dobra. O que era impossível se materializa. O que ninguém acreditava se torna testemunho. Deus não quer apenas abrir uma porta. Ele quer te mostrar que Ele é a própria porta. Quando tudo ao redor disser que acabou, Ele mesmo se apresenta como acesso, direção, provisão e resposta. E quando Ele se revela assim, você entende que não precisa mais correr atrás do que está fora. Você precisa permanecer com fé no que está dentro. Porque quem tem o Espírito Santo tem passagem mesmo onde não existe nenhuma entrada visível. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Existe uma diferença entre a porta que o homem abre e a porta que Deus escancara. A primeira depende de influência, esforço, habilidade, contatos. A segunda depende apenas de um decreto do céu. E quando Deus decide abrir, não há força na terra ou no inferno que consiga fechar. Ele não precisa pedir permissão. Ele não consulta circunstâncias. Ele simplesmente age. E quando ele age, tudo muda. Apocalipse 3:8 declara: Eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Esse versículo não é só uma promessa, é uma garantia. Uma palavra irrevogável para quem escolheu confiar, mesmo na escassez, mesmo na espera, mesmo na dor. Quando Deus abre, Ele não abre só uma oportunidade.
Ele abre um tempo novo. Ele libera um acesso que muda não apenas sua rotina, mas sua identidade, sua missão, seu futuro. Há pessoas que passam a vida tentando segurar portas abertas por esforço humano. Se gastam emocionalmente tentando manter relacionamentos, empregos, projetos, conexões que Deus já encerrou. Mas quando o Senhor entra na história, Ele não apenas fecha o que não faz parte. Ele revela o que estava sendo preparado em segredo. E quando você entra por essa nova porta, tudo o que antes era difícil começa a fluir. Não porque ficou fácil, mas porque agora é de Deus. O inimigo sabe disso. Ele sabe que não pode impedir o que Deus determinou. Então ele tenta desanimar você antes da porta se abrir. Tenta te fazer desistir no corredor. Tenta te convencer de que nada vai acontecer. Tenta usar o tempo de espera como arma contra a sua fé. Mas o Espírito Santo está te dizendo agora, resista mais um pouco, continue crendo, continue andando, porque a porta que está para se abrir é maior do que tudo o que você já viu até aqui, e tem mais. Quando Deus abre uma porta, ela não é só para você passar, é para você viver o propósito dele com profundidade. Não se trata de status, de conquista, de aplausos humanos. Trata-se de destino espiritual. Ele abre portas para você abençoar outros, para levar luz onde havia trevas, para servir onde antes você só queria ser servido. É por isso que às vezes a espera é longa, porque a porta certa exige o coração certo para atravessá-la. Você não está esquecido. Você está sendo preparado. A porta que Deus abrirá não será pequena, não será rasa, não será temporária. Ela virá com provisão, com direção, com paz. E o que for seu, será seu. Ninguém tomará, ninguém roubará. O que Deus entrega com a mão, o homem não pode arrancar com força. Segura firme. Está mais perto do que você imagina. Quando a porta demora, Deus está te preparando para entrar com autoridade. Você já parou para pensar que a porta pode até já estar aberta, mas Deus ainda não te deixou entrar porque está te preparando para atravessar de cabeça erguida e espírito fortalecido? Existem acessos que exigem não só fé, mas estrutura emocional, maturidade espiritual e clareza de propósito, porque o maior erro não é entrar tarde, é entrar despreparado e perder tudo por dentro do que tanto orou para conquistar. Tem gente que entra por uma porta de bênção e se perde no orgulho. Outros entram e se distraem com a abundância, esquecem da fonte e se apegam à provisão. Por isso, Deus trabalha primeiro dentro de você, para só então liberar o que está fora. Não se trata apenas de chegar no lugar certo, mas de permanecer nele com firmeza, com temor, com discernimento. Deus não abre portas para quem só quer aliviar a dor. Ele abre para quem está pronto para cumprir propósito. José foi chamado para o palácio, mas antes precisou passar pela rejeição dos irmãos, pelo fundo do poço, pela casa de Potifar, pela prisão injusta. Cada fase dolorosa não era castigo, era construção. Deus estava moldando o caráter de um governador no coração de um servo ferido. Ele foi tratado no secreto, para depois ser honrado em público. E quando a porta se abriu, ele não entrou com vaidade, entrou com sabedoria. E foi por isso que permaneceu. A espera muitas vezes dói. A alma se inquieta, o tempo parece escorrer pelas mãos, o cansaço se acumula. Mas o céu não atrasa. Deus não te esqueceu. O que Ele está fazendo agora, no silêncio, é te forjar. Ele está te dando resistência para não quebrar no primeiro confronto. Está te ensinando a discernir o falso brilho do mundo para não trocar a herança por migalhas. Está limpando suas motivações para que, quando entrar, não se corrompa. Talvez hoje você esteja dizendo: Senhor, por que ainda não chegou a minha hora? E a resposta que o Espírito Santo te entrega é: porque estou te preparando para não perder o que vou te dar. O que vem de Deus é grande, e o que é grande exige preparo.
Por isso não se desespere se ainda não aconteceu. O céu não está parado. Você está em treinamento. E cada dor enfrentada com fé, cada frustração vencida em oração, cada lágrima depositada no altar está sendo usada como fundação do que virá. Deus não vai apenas te abrir uma porta, Ele vai fazer você entrar nela com autoridade. E quem entra com autoridade não precisa provar nada para ninguém. A presença de Deus em você será o selo do que Ele está fazendo, e ninguém poderá tirar. A porta certa vem com paz, não com pressa. Existem portas que brilham, impressionam, prometem muito, mas carregam inquietação. São convites que chegam com urgência, exigindo decisões apressadas, sem tempo para oração, sem espaço para discernimento. O mundo cobra velocidade, mas o Espírito Santo ensina outra coisa. A porta que vem de Deus nunca pressiona, ela direciona. Nunca te atropela, ela te conduz com paz. Quantas vezes você se viu forçado a tomar decisões sem ter tempo de ouvir Deus? Quantas vezes entrou em algo porque parecia bom demais para recusar, mas lá dentro descobriu que aquilo não vinha do céu, vinha da ansiedade. O inimigo sabe usar oportunidades disfarçadas para te desviar do que é eterno. Ele veste armadilhas com aparência de bênção. E se você não estiver sensível à voz do Espírito, corre o risco de atravessar uma porta que vai te afastar do propósito. A Bíblia diz em Colossenses 3,15 que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Isso significa que a paz deve ser o critério de decisão. Quando algo vem de Deus, mesmo que envolva desafios, há um descanso por dentro, há segurança espiritual, há alívio, mesmo diante da incerteza. Não é ausência de luta, é presença de direção. Deus não te empurra, Ele te atrai com mansidão. E quando Ele fala, o coração entende. A paz é um sinal. E ignorá-la é o que leva muitos a portas erradas. O Espírito Santo não atua no caos, ele trabalha na ordem, ele confirma com equilíbrio. Se algo exige pressa demais, desconfie. Se algo não permite tempo para orar, recuse. Se algo abafa a voz de Deus para exaltar a voz da oportunidade, feche os ouvidos e recue. Porque quando Deus realmente está no controle, não existe confusão, existe clareza. A porta que vem do céu não traz só resultado, traz transformação. Ela te aproxima de Deus, não te afasta. Ela te faz crescer sem te deformar. Ela amplia sua missão sem matar sua identidade. E quando você entra por ela, percebe que tudo faz sentido. Não porque era fácil, mas porque era certo. A paz no coração testifica. A presença de Deus confirma. E mesmo sem aplausos, você sabe, está no centro da vontade divina. Espere pela porta certa. Não negocie sua fé pela pressa de sair da dor. Não aceite qualquer saída só para se livrar do desconforto. O Espírito Santo está preparando algo que virá no tempo certo, do jeito certo, com a confirmação certa. E quando acontecer, você não terá dúvida. A paz vai ser tão forte que você vai entender. Foi Deus. Só podia ser Ele. Deus vai te levar a portas que nenhum contato humano poderia abrir. Há lugares que você jamais imaginou pisar. Portas que, humanamente falando, estão longe demais, altas demais, trancadas demais. O currículo não basta, a influência não alcança, os recursos não cobrem. E tudo isso parece te convencer de que não é para você. Mas existe algo que o mundo não entende e que a fé insiste em lembrar. O favor de Deus é mais forte que qualquer recomendação, mais eficaz que qualquer influência e mais decisivo do que qualquer esforço humano. A Bíblia está repleta de histórias onde o improvável foi levantado e o desprezado foi exaltado. Quando Deus quer, Ele tira alguém do anonimato e coloca em posições de honra, sem campanha, sem manipulação, sem agenda oculta.
Ele faz com que a porta se abra por causa do propósito que carregamos, não pela imagem que vendemos. Ele promove quem está escondido. Ele levanta quem está esquecido. Ele honra quem permanece fiel, mesmo quando ninguém está vendo. Lembra de Esther? Uma jovem simples, órfã, sem status, vivendo entre escravos, e ainda assim Deus a colocou diante do trono mais poderoso da época. Não foi a beleza que a fez rainha, foi o propósito. E o propósito sempre atrai portas que o esforço nunca alcançaria. O mesmo Deus que posicionou Esther também está cuidando da tua história. Você não precisa se encaixar nos padrões desse mundo, você só precisa se alinhar com o céu. Porque quando você se alinha com Deus, as portas certas se abrem naturalmente. Não por mérito, mas por misericórdia. Não por pressão, mas por promessa. Deus sabe onde te colocar. Ele sabe quem precisa cruzar seu caminho. Ele sabe quem deve te ver, te ouvir, te reconhecer. E Ele vai te conduzir até esses lugares, sem que você precise se corromper no processo. Você pode não ter os contatos, mas tem a unção. Você pode não ter os recursos, mas carrega um chamado. Você pode não ter apoio humano, mas tem o céu te respaldando. E isso basta, porque quando Deus escreve a história, Ele mesmo providencia os cenários. Ele toca em corações que você nunca viu. Ele levanta pessoas para te favorecer. Ele move os bastidores do sistema para abrir espaço para o que Ele vai fazer através de você. Mas há um detalhe que você não pode esquecer. Essas portas não se abrem enquanto você finge ser quem não é. Elas se abrem quando você permanece fiel ao que Deus te chamou para ser. Integridade ainda tem valor no céu. Humildade ainda é chave que gira fechaduras invisíveis. Santidade ainda pesa nas decisões de Deus. O mundo pode não entender, mas o céu recompensa. E quando Deus vê alguém que escolhe a fidelidade no lugar da autopromoção, Ele se levanta para agir. Talvez você esteja sendo testado nesse exato momento. Portas fechadas, convites que não chegaram, oportunidades negadas, processos que travaram. E tudo isso parece injusto. Mas o que você chama de frustração, Deus está usando como triagem. Ele está filtrando o que não vem dele. Ele está impedindo que você entre por portas que até pareciam boas, mas te desviariam do propósito. Ele está segurando você por amor, porque Ele conhece os bastidores que seus olhos não veem. Quando a porta de Deus se abrir, você não vai precisar forçar nada. Não vai precisar se desesperar. Não vai precisar competir. Ela vai se escancarar no tempo exato e você vai entrar com graça, com paz, com autoridade. E todos que tentaram te ignorar, todos que desacreditaram, todos que subestimaram sua caminhada, vão ver que foi Deus quem te levou até ali. E vão saber que não foi coincidência, foi providência. Se prepare. O que está por vir vai ultrapassar tudo o que você imaginava. Deus está te conduzindo para um lugar onde nenhum contato humano te colocaria, mas onde o favor dele já garantiu o acesso. Deus não te abre uma porta para você se perder lá dentro. Existem portas que são bênçãos, mas só para quem está preparado. Porque portas não mudam só cenários, mudam pressões, responsabilidades e batalhas. O que antes era deserto vira território. O que era anonimato vira exposição, e o que era espera vira guerra. Por isso, Deus nunca vai te levar a uma nova estação sem antes moldar o seu caráter para permanecer nela. O que o céu abre, ele sustenta, mas quem entra despreparado, mesmo com promessa, pode se perder dentro da resposta. A bênção não é só a porta, é a estrutura interior que você vai precisar para não desmoronar depois que entrar. É o domínio próprio para não responder ofensa com orgulho. É a humildade para não se achar melhor do que os outros. É a vigilância para não se contaminar com o ambiente novo. É o discernimento para não se confundir entre oportunidade e distração. Deus sabe o que tem dentro daquela porta. Você ainda não viu,
mas ele já conhece o que vai encontrar lá dentro. Por isso, ele te prepara antes de liberar o acesso. Você orou pedindo um milagre e ele começou a tratar o seu interior. Porque o milagre verdadeiro não é algo que você recebe, é aquilo que você se torna depois que atravessa. Deus está interessado em fazer de você uma testemunha, não um turista no ambiente da promessa. Ele quer que você viva de forma madura, consciente, firme, porque a pressão vai aumentar, os olhares vão se voltar, as cobranças vão chegar, e quem entrou só querendo o palco vai ruir no primeiro vento. Lembra de Saul? Deus abriu a ele uma porta de honra, entregou um trono, uma coroa, um povo. Mas Saul não estava pronto. Ele tinha a aparência de rei, mas coração inseguro, instável, orgulhoso. Quando foi confrontado, se defendeu. Quando errou, tentou justificar. Quando perdeu o controle, perdeu a presença. E quando perdeu a presença, perdeu tudo. Deus não o tirou do trono por causa de um erro. Deus o tirou porque ele perdeu o espírito de obediência. Ele esqueceu que o trono era consequência da submissão, não da força. Agora olhe para Davi. Também errou, também pecou, também falhou. Mas quando foi confrontado, se prostrou. Quando caiu, se humilhou. Quando pecou, chorou diante de Deus. E por isso permaneceu, porque Deus não exige perfeição, Ele exige coração quebrantado. Deus não espera que você acerte sempre, Ele espera que você volte sempre que se perder. Que você não se esqueça que a porta é dele, a promessa é dele, o propósito é dele, e que você está ali como servo, não como dono. Portas mudam contextos, mas não mudam princípios. O que te sustentou no secreto é o que vai te proteger no visível. O que te fortaleceu na espera é o que vai te manter na vitória. O Espírito Santo não quer apenas te levar longe. Ele quer te manter de pé quando você chegar. E isso exige consciência, porque o maior risco não é perder a porta, é ser aprovado nela e se perder dentro. Se perder no orgulho, se perder na autossuficiência, se perder no imediatismo. Por isso, enquanto a porta não chega, Deus está te moldando. Ele está te ensinando a ouvir antes de reagir, a depender antes de agir, a discernir antes de se empolgar. Ele está te treinando na renúncia, na paciência, na obediência. Porque o lugar para onde você está indo exige que você não leve bagagem emocional desnecessária. Não leve mágoas, não leve vaidades, não leve vícios antigos de comportamento. Porque a nova estação exige nova postura. E quando essa porta se abrir, você vai entender por que precisou esperar tanto. Vai entender por que algumas orações não foram respondidas na hora. Vai entender por que Deus fechou outras portas primeiro. Vai entender por que Ele quebrou alguns relacionamentos antes da hora. Era proteção, era preparação, era construção. Ele estava te estruturando por dentro para que a bênção não se tornasse peso, para que o novo não se tornasse queda. Deus não quer te impressionar. Ele quer te estabelecer, não quer apenas te mostrar que Ele pode abrir, Ele quer te provar que você está pronto para permanecer, porque porta aberta sem preparo vira cilada, mas porta aberta com coração tratado vira legado. O que vem de Deus não termina rápido. O que vem de Deus não é raso. O que vem de Deus permanece. E você vai entrar nessa nova fase com autoridade, com maturidade, com verdade. Vai entrar sabendo quem te levou até ali. E isso vai te proteger de tudo o que estiver do outro lado da porta. A porta está se abrindo e nada vai te impedir. Agora que essa palavra entrou no seu coração, você já percebeu. Não era o fim. Era o recomeço de Deus. Aquele momento de silêncio, a fase da espera, o tempo em que tudo parecia parado, era só o terreno sendo preparado para algo maior. A porta que está se abrindo diante de você não será qualquer porta. Ela vem carregada de propósito, de direção, de transformação. E ninguém vai impedir, porque o que o Espírito Santo abre, ninguém pode fechar.
Nenhuma injustiça, nenhum atraso, nenhuma palavra contrária, nenhum medo, nenhuma decepção, nada vai te parar. Você foi forjado na dor para agora andar com autoridade. Você foi testado no vale para permanecer firme na elevação. Você foi lapidado no secreto para ser posicionado no visível. E quando você pisar do outro lado dessa porta, não será por mérito, será por fidelidade. Agora é o momento de se posicionar em fé, mesmo que ainda não veja nada, mesmo que tudo pareça igual. Diga com a sua própria boca: eu creio, Deus está abrindo a porta. Declare isso, viva isso. Ore com essa certeza. E se essa palavra tocou você, escreva nos comentários: nada vai me impedir, Deus já está abrindo. Se ainda não está inscrito no canal, faça isso agora, não por rotina, mas por fé. Porque todos os dias estamos aqui, liberando palavras que fortalecem sua alma, conduzindo você em oração e caminhando lado a lado com quem não desiste. Deus tem feito grandes coisas nesse lugar e você faz parte disso. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Que essa porta, que é só o começo de tudo, seja a confirmação visível de que você está no centro da vontade de Deus. E quando ela se abrir, que você entre com coragem, com humildade, com propósito, porque a jornada não termina aqui. Ela apenas começou. Nos vemos na próxima oração.